Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja presente na vida de todos vocês. Então, mais uma vez, estamos aí para refletir esse tema sobre a prosperidade. O tema ele está muito bem escrito, muito direto, né? Muito simples também e com um equilíbrio muito bom. Gostei do tema desse mês, de quem escreveu aí, parabéns, né? Sobre essa questão da prosperidade, eu acredito que a gente pode refletir também desse 22º domingo do tempo comum, que aparece o evangelho que Jesus, ele tem a conversa com seus discípulos, ele coloca o que ele irá enfrentar a partir de então. Em versículos anteriores, né, Jesus falava o seguinte, que foi do 22º, primeiro domingo do tempo comum. Ele falava que tu és Pedro e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. E aí tem toda aquela conversa, né, que ele pergunta antes, quem é ele para os outros, para cada discípulo, também para cada um de nós. Então Jesus, ele não só coloca a igreja dele nas mãos de Pedro, né, como pedra, entrega chaves nas mãos dele para interpretar a palavra e assim também direcionar a igreja de acordo com a vontade do próprio Cristo. Depois desse acontecimento, aí vem a parte que eu acho interessante de nós refletirmos a respeito aí da prosperidade. Então Jesus, depois de instituir aí o que ele queria, tu és Pedro e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja, ele coloca também o que irá acontecer em seguida. Ele está vendo que o círculo está se fechando, né? As lideranças judaicas estão contra ele, querendo matá-lo. Então ele já tem essa previsão, essa prévia de que irá morrer e a morte de cruz. Então ele coloca esse sofrimento, o passar pela cruz. E Pedro se coloca mais uma vez e repreende Jesus, né? De que isso não aconteça com ele. E Jesus diz para Pedro, vai para longe de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço. Então, quando a gente fala aí nessa questão da prosperidade, é interessante refletir isso também. Será que os meus pensamentos estão ligados, conectados, em sintonia com o de Jesus, com a palavra, com o evangelho? Porque muitas vezes pode não estar. E quando ele não está nessa conexão harmoniosa, o que nós fazemos? O que nós nos tornamos? Pedra de tropeço também. E se tornar pedra de tropeço, a gente vê muitas vezes na família, nos casais, né? O quanto que as pessoas, parece que elas trabalham contra a própria felicidade muitas vezes. Então tem que ficar muito atento quando fala em prosperidade, prosperidade para quem e para quê. Pedro, a forma que ele estava agindo ali com Jesus, era uma forma egoísta, ele não tinha entendido muito bem a palavra que era voltada para todos, para a humanidade. Ele falava a partir de si, a partir do interesse dele, dos próprios discípulos, né, como porta-voz ali dos outros. Então nós temos que tomar cuidado também. Quando a gente fala nessa prosperidade, ela não caminha simplesmente de acordo com aquilo que eu quero. Porque se eu caminhar de acordo com o que eu quero, o outro se torna para mim o meu objeto, a minha posse. E quando a gente fala na vida de casais, não pode ser desta forma, né? De repente, a gente observa na vida do próprio casal, um está despontando, está se tornando mais feliz, harmonioso, o outro vem e puxa para baixo, né? Com ciúmes, de repente com inveja. Então a gente nota às vezes entre o casal o não ter esta harmonia. Quando vê o outro prosperando, puxa para baixo. E também acontece às vezes com os próprios filhos, pais que seguram demais os filhos, amarra, né? Como se fosse um passarinho. Quando a gente segura demais um passarinho na mão, depois ele não consegue voar. Então a prosperidade, ela vai contra tudo isso aí. E eu tenho que pensar, será que eu não estou sendo pedra de tropeço na vida do meu esposo, da minha esposa? Porque se o outro evolui, quem está do meu lado, é felicidade para mim também. Mas só que às vezes a minha insegurança é tanta, a minha falta de autoestima é tanta, que eu não suporto ver no outro que ele está crescendo. E aí começa a humilhar, começa a pisar, para que outra pessoa não levante voo e o medo depois de perder, né? Então tomar cuidado com isso.
vai para longe de mim, Satanás. Como eu disse na própria missa, na homilia, tem gente que não precisa de inimigo, né? Ela mesma se torna a inimiga ou inimigo de si. Então, quando fala de prosperidade, tem que tomar cuidado. Será que eu não estou sendo pedra de tropeço na vida do outro? Começando dentro de casa, na vida do próprio casal, a outra pessoa não é propriedade minha, né? A gente partilha uma vida, um amor junto, mas não é propriedade minha. Primeiro ponto interessante que eu destaco é esse. Outro ponto importante, Jesus fala o seguinte: se alguém quiser ser o meu discípulo, o que tem que fazer? Primeira coisa, renunciar a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Aí que passa essa questão do egoísmo. Se eu sou uma pessoa egoísta, penso só em mim, de repente orgulhoso, é difícil no casamento uma pessoa assim. É isso que eu falo, se torna pedra de tropeço na vida do outro. De acordo com as minhas vontades, com os meus prazeres, eu não estou pensando na outra pessoa. Logo, eu me torno uma pedra de tropeço. Logo, a minha vida não vai prosperar, e muito menos da minha família. Então, Jesus fala, é preciso renunciar a essa prepotência, muitas vezes o orgulho também, né? A falta de humildade. É preciso se voltar para Deus e se voltar também para o próximo. Deixar de lado as minhas mesquinharias, não viver de acordo com o meu egoísmo. Eu não sou a última bolacha do pacote, né? Então, ter uma vida voltada para Deus, para a palavra dele, deixar que essa palavra me oriente, que essa palavra me conduza, que eu possa expandir aí a minha visão, né? Visão de mundo, visão de Deus, visão com o meu próximo e não ter uma cabecinha fechada em mim mesmo, nas minhas vontades, que tudo tem que girar em torno de mim mesmo. E não é dessa forma, né? Então, a primeira questão que Jesus coloca é renunciar a si mesmo, olhar para cima, olhar para Deus, ouvir a palavra dele e colocar em prática. Como que eu posso colocar em prática? Me tornando dom na vida do outro. Esse princípio de amar a Deus e amar o próximo é o legado, porta de entrada para a vida eterna. Quem não vive isso não consegue atingir essa vida eterna que o próprio Cristo preparou para todos nós, né? Então, a condição para que eu possa chegar na vida eterna, e é claro que eu vou prosperando, é quando eu consigo vencer a mim mesmo, é renunciar a si mesmo. Não quer dizer que eu não vou ter uma individualidade, uma particularidade, claro que eu vou ter, mas é uma particularidade onde vou estar em paz com o meu próximo, vou estar em paz com Deus, vou estar em paz comigo mesmo, né, com toda a natureza. Agora, quando isso não acontece, eu não consigo renunciar a si mesmo, a mim mesmo, né? Por isso que é importante eu buscar meios para que eu possa evoluir, para que eu possa amadurecer, ser uma pessoa menos dependente dos outros, uma pessoa mais dono de mim mesmo, né? É hiper importante na nossa caminhada esse crescimento pessoal, o autoconhecimento no qual eu me abro para Deus e me abro também para o meu próximo. Uma segunda condição que Jesus coloca nesse processo aí de prosperidade é a questão da cruz, tomar a cruz a cada dia e segui-lo. O que é tomar a cruz? É a prova extrema do amor, de entrega, de doação que Jesus fez por nós. Então, da mesma forma que o trono dele foi a cruz, o supremo, né? A prova suprema de amor de Jesus por nós, de Deus por nós, foi a entrega dele na cruz. Então, essa entrega na gratuidade, no amor a Deus, no amor ao próximo, que eu devo também vencer o meu egoísmo, vencer as minhas mesquinharias que eu tenho dentro de mim. Então, tomar a nossa cruz a cada dia, e em nome do amor, dando prova disso, eu evoluindo na minha vida para Deus e para o meu próximo, é o que ele pede. Então, renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz e me seguir. Então, cada um tem a sua cruz, sabe como que é, e é preciso fazer como o próprio Cristo fez, né? A prova de amor, a entrega maior na gratuidade é a cruz. É através dela que nós ganhamos a vida eterna. Não tem como a gente ser cristão e não carregar, não assumir a nossa cruz. Na alegria do casamento, nas dores, na doença,
nos momentos de infortúnios, né? Cuidado com o mundo. O mundo coloca para nós que esse negócio de sofrimento não faz parte da vida. Claro que faz parte. Para que eu possa me conhecer pessoalmente, eu vou passar pelo sofrimento, eu vou passar pela cruz. Para renunciar o meu egoísmo para que o outro cresça também, eu vou passar pela cruz, eu vou passar pelo sofrimento. A gente lembra ainda a vida de Jeremias, né? Ele passou por todo o sofrimento, acreditou em Deus, confiou em Deus, passa aí pelas suas, como que eu posso falar? Pelos momentos difíceis, né? Nessa entrega a Deus, mas ele supera isso. E nós também passamos por isso. Muitas vezes nos revoltamos, brigamos com Deus, porque a jornada, a caminhada não é fácil, carregar a cruz não é fácil, mas é fazer que nem Jeremias, não desistir. Se embebedar, digamos assim, deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo e levantar a cada passo, a cada desânimo que a gente dá na vida. Jeremias e tantos outros que passaram por isso, né? Nos momentos difíceis, de abandono, de solidão, se sentir sozinho, invocar Deus, invocar o Espírito Santo e deixar Ele nos conduzir na nossa caminhada. E Jesus também coloca nesse evangelho do 20º domingo do tempo comum, 3 pontos importantes. O renunciar à cruz vale a pena? Por que vale a pena? Ele coloca que quem perde a sua vida neste mundo ganha a vida eterna. O que é perder a vida nesse mundo? É deixar todo esse egoísmo de lado, a avareza, é deixar a voz do mundo de lado e seguir uma única voz que é a do bom pastor. Então, se eu consigo renunciar ao egoísmo, à prepotência, aos prazeres que o mundo coloca na minha vida, eu estou renunciando, eu estou morrendo para isso. É pesado, não é fácil, é carregar a cruz. Então, se eu faço isso, eu ganho a vida eterna. É interessante, eu falava também na homilia, né, que hoje em dia a gente vê um exemplo muito claro entre os artistas. Todos estão, parece que, loucos pela fama, fazem de tudo, os biscoiteiros do momento, né? Mostra corpo, não tem muito nem o que mostrar mais, né? Então fazem de tudo pela fama, pelo poder, pelo dinheiro. E Jesus coloca, o que adianta você ganhar a fama, ganhar o poder do mundo, mas você perder a graça divina, se afastar de Deus? Quando Jesus fala morrer para o mundo e viver para ele é ganhar a vida eterna, não é deixar de se divertir também, de nos aproveitarmos de tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer. É claro que colocando Deus acima de tudo, não esquecendo também do nosso próximo, né, de se tornar dom na vida do outro, respeitando o outro, amando, perdoando. Não é errado, não tem pecado nenhum eu desfrutar das coisas boas que o mundo tem, que ele me coloca, que às vezes o dinheiro também nos dá. Mas tudo isso precisa do quê? De equilíbrio, dessa renúncia. Colocar Deus acima de tudo, viver de acordo com a palavra dele. Morrer para o mundo é viver para Deus, para as coisas maravilhosas que ele nos dá. Outro ponto importante que ele coloca, o porquê que eu devo renunciar, é que eu tenho que também ter consciência que a nossa vida aqui é passageira. Logo, o que ele diz para nós? Não deixe também para viver a eternidade depois que a gente morrer. Não, começa a viver agora. E esse viver agora, o que é? É viver em paz consigo mesmo, viver em paz com Deus, viver em paz com o próximo, praticar o amor, praticar o perdão, é ser um ser humano melhor. Então, tudo isso, essa harmonia gostosa que Deus nos proporciona, a gente não tem que viver depois, já podemos viver a eternidade no hoje. Então é por isso que vale a pena assumir a nossa cruz e carregar a cada dia, esse segundo ponto, né? Viver a eternidade não depois, mas já começar hoje. Como eu falei, né? Passa por toda essa questão da prosperidade. Tem gente, mais uma vez falando, que não precisa de inimigo, ela mesma se boicota, ela mesma impede de crescer, de prosperar na vida. Então, tomar cuidado com isso. É preciso tomar consciência que a nossa vida aqui é breve, que a nossa vida aqui é rápida, a gente não sabe qual é o último dia. Então, procurar viver, se desenvolver enquanto ser humano o quanto melhor possível, né? Tudo no amor, tudo na palavra de Deus, de acordo com a palavra dele, na obediência dele. E o último ponto que ele coloca nessa questão, o porquê que vale a pena,
renunciar a si mesmo, carregar a própria cruz, é que um dia ele voltará. E na sua volta, na volta dele, ele dará a cada um conforme aquilo que cada um merece. Se eu fui uma pessoa que eu guardei os meus talentos, eu enterrei os meus talentos, o que eu vou receber? De quem não tem será tirado ainda mais. Agora, quem desabrochou, prosperou na vida, fez com que o outro prosperasse, com harmonia, com tranquilidade, Deus vai dar muito mais. Então, tomar cuidado com isso, né? Um dia, Jesus voltará e nos dará de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o nosso coração, com a intensidade de amor que nós vivemos ou deixamos de viver. Então, fica muito bem claro que a vida eterna, a vitória, ela já está entregue nas nossas mãos. Agora, quem tem o poder de renunciar a tudo isso, ou ganhar tudo isso e muito mais, não é nem Deus, mas somos nós mesmos, né? Então, tomar cuidado com as nossas escolhas, com as nossas decisões, porque tudo está em nossas mãos. Jesus já mostrou o caminho, é o caminho da cruz, que a gente tenha perseverança. Deus não dá um fardo maior que a gente não possa suportar, e se nós estivermos com Ele, nós vamos suportar. Então, vencer a si mesmo, o egoísmo, a prepotência, essa renúncia que nós falávamos, saber se abrir para Deus e para o próximo, isso é prosperidade na nossa casa, no nosso dia a dia. Isso é crescer psiquicamente falando, né? Fisicamente falando também e principalmente espiritualmente falando. Que nós possamos ser pessoas prósperas, renunciar a si mesmo e carregar a cruz que Deus nos coloca no nosso dia a dia. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a cada um, que possamos ter uma boa reflexão e viver mais em paz com Cristo e com o próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.